Eu dirigia por estradas secundárias nos limites da cidade. Estava escuro, sem iluminação. Alguns pontos de descanso aqui e ali e eu estava encontrando uma mulher do Craigslist e já me sentindo um pouco nervoso. Eu estava dirigindo bastante rápido, sem outros carros à vista, quando do nada vejo um cara correndo pela estrada. Ele já estava quase na frente do meu carro. Parecia que ele estava sendo perseguido por outro cara que eu não vi até desviar para evitar o primeiro enquanto freava bruscamente. Meu carro derrapou e atingiu o segundo cara com força, mas não na velocidade máxima. Ouvi um estrondo alto, mas não vi ele ser atingido. Meu carro acabou na lateral da estrada. O primeiro cara parece ter continuado correndo fora de vista, pois ele não estava lá quando eu saí. Isso foi um sinal de alerta, mas eu tinha acabado de atingir alguém e estava preocupado que tivesse matado essa pessoa. Eu tremia e sentia um vazio no estômago. Corri até um homem caído que respirava com dificuldade. Graças a Deus ele estava vivo. Perguntei se ele estava bem. Ele não respondeu. Ele só continuou ofegante. Então eu peguei meu telefone para ligar para o 190. Justo quando eu estava digitando o número, foi quando eu o ouvi dizer: não ligue para ninguém, não chame a polícia. Ele disse isso bem alarmado, só olhei para ele com o celular na mão, flash ligado, e perguntei se conseguia ficar de pé. Ele se levantou mancando levemente. Com minha luz brilhando sobre ele, eu pude ver que suas roupas estavam todas desgastadas, e ele estava vestindo 2 camadas de roupas com uma jaqueta, agora rasgada nos braços. Ele tinha sangue nos braços, acho que caiu no chão. Ele disse: estou bem. Você tem algum cigarro? Sim, claro, cara, deixe-me ir pegá-los. Sempre tive um maço no porta-luvas. Eu era um fumante ocasional e só fumava com meu colega de trabalho faz um tempo que não. Caminhamos até o carro, peguei os cigarros, entreguei a ele e coloquei meu telefone para carregar. O carro ainda estava ligado. Enquanto eu fazia isso, ele pediu um isqueiro e eu disse: espere, deixe-me procurar. Enquanto acendia o cigarro dele, foi quando eu perguntei: quem era o outro cara? Ele disse que alguém roubou minha mochila enquanto eu estava dormindo. Ah tá, ele definitivamente era sem teto, então eu me senti tão mal que comecei a tirar minha carteira. Eu queria dar a ele todo o dinheiro da minha carteira por culpa. Ele parecia bem agora, apesar dos braços arranhados e sangrando, já que sua respiração havia se normalizado enquanto eu tirava a minha carteira e perguntava: tem certeza de que não quer que eu chame uma ambulância? Foi quando senti a dor mais aguda atingir meu rosto. Vi tudo embaçado por alguns segundos. Comecei a cambalear e meu corpo parecia que estava prestes a cair. Tonto. Quando recobrei a consciência, vi meu carro indo embora. Ele me socou e saiu correndo e me deixou com uma dor de cabeça bem forte. Fiquei parado em choque por uma eternidade. Instintivamente peguei meu telefone. Lembrei que o deixei carregando. Merda! Alcancei sob a jaqueta para checar se minha arma estava lá. Eu me senti aliviado ao sentir o metal frio da minha seguiçua. Ok, bom. Pelo menos eu não estou aqui indefeso. Continuei caminhando pela estrada sem fim, esperando encontrar alguém. Eu estava irritado e assustado. Depois de vários quilômetros, vejo luzes. Conforme me aproximo, vejo que é um daqueles banheiros públicos. Bem, não há mais nada à vista. Pode haver um telefone público, no entanto. Agora, o que eu vejo a seguir? Eu não podia acreditar nos meus olhos. Tem um carro idêntico ao meu estacionado na frente. Dou uma espiada. O cara que pegou meu carro está dormindo. Parece que ele limpou o braço, sem jaqueta. Aquele idiota. Ele podia continuar dirigindo, mas estou feliz que não fez. Saco minha arma e tento abrir a porta. Está trancado. Eu tento todas as portas. Trancado. Não quis acordá-lo batendo no carro, com medo que ele saísse dirigindo.
Olhei todo o terreno e não achei nada para quebrar a janela. Então eu guardo minha arma, tiro minha jaqueta e a enrolo em minha mão. Eu quebro através dela, vidro se espalhando por todo lugar e o cara acorda bruscamente e começa a se atrapalhar. Enquanto isso, solto a jaqueta e saco a arma rapidamente. Aponto minha arma para a cabeça dele e ele pede para não atirar. Ao invés de se desculpar, ele só fala essa merda. Eu digo a ele para sair e caminhar em direção à parede de costas. Então eu recuo enquanto ele obedece. Eu digo a ele para não se mover e então pergunto onde estão minhas chaves. Depois que peguei minhas chaves dele, eu dirigi com vidro por todo o interior do meu carro. Nunca chamei a polícia porque eu o havia atingido antes e então porque eu apontei uma arma para ele. Eu estava assustado e preocupado com a legalidade disso. Também eu a tinha comprado de uma lista de armas, mas o vendedor nunca assinou o recibo de venda, apenas eu fiz. Então eu estava preocupado com isso também. A última coisa que preciso é deles verificando minha arma depois que ele contar a eles sobre isso, e descobrir que o cara que me vendeu a arma a denunciou como roubada. Provavelmente eu teria chamado eles, mas estava pirando e nunca conheci a garota do Craigslist. Eu fui para casa. 2 semanas atrás eu fui acampar nas Montanhas Agros como parte de uma sessão de relaxamento pós-faculdade de última hora. Eu estava me preparando para começar a trabalhar em um escritório de advocacia local, mas queria ver um pouco mais do mundo antes que muito tempo passasse. Por impulso, comprei uma passagem e 3 dias depois estava voando para fora do Aeroporto Internacional de Boston. 29 horas depois eu estava em uma das trilhas que começava no canto sudoeste do Planalto iraniano e se estendia por 14 milhas até se fundir com outra trilha. Embora eu não tivesse nenhuma ideia sobre a geografia local, eu tinha comigo alguns itens de navegação muito bons e o caminho era tão direto que eu não estava preocupado em me perder. Meu plano era levar 2 dias para fazer essa trilha e depois iria para uma das grandes cidades para ver um pouco da vida noturna. Talvez eu encontrasse 1 ou 2 garotas para me mostrar a cidade e depois voltaria para casa no final da semana. Era um plano à prova de falhas e eu mal podia esperar pela minha primeira noite na floresta. Tudo foi perfeito naquele dia. Percorri 7 milhas e acampei em um pequeno bosque de carvalhos. Eu não tinha visto outra pessoa por lá e a trilha parecia menos usada do que eu esperava, mas eu amei o quanto de vida selvagem eu tinha visto. Fiz uma fogueira e aqueci um dos jantares meal ready to eat do meu pai, e para minha surpresa, o ensopado de carne embalado pelo exército não tinha gosto ruim. Antes de ir para a cama, eu me certifiquei de que tudo estava guardado com cuidado para que os animais não tentassem mexer em nada, e adormeci em minutos depois de entrar na minha barraca. Algum tempo depois, acordei e levei um momento para lembrar onde eu estava. Fiquei imóvel tentando descobrir o que me tirou do meu sono, e depois de alguns minutos, eu não ouvi nada. Então eu descartei como um sonho e voltei a dormir levemente. Na próxima vez que acordei, eu podia ver a lua brilhando através da janela da tenda, e eu podia ouvir uma música suave e encantadora. Meu primeiro pensamento foi que parecia o tipo de flauta que você ouve em canções celtas, mas quanto mais eu ouvia, mais parecia etérea e fora de sincronia. Era como se vários instrumentos estivessem tocando, e o resto dos sons noturnos da floresta tivesse cessado. Eu me desembaracei do meu saco de dormir e cuidadosamente abri o zíper da minha tenda para que não fizesse nenhum barulho abrupto. Eu não achava que estava em perigo particular, mas queria ser cauteloso, já que era admitidamente estranho ouvir música aleatória no meio do nada por volta das 3 da manhã. Esperei meus olhos se acostumarem ao luar. Com a lua cheia, eu conseguia ver bem o meu acampamento. Tudo estava no lugar e eu não vi ninguém por perto.
A música parecia vir de um dos lados da clareira e não soava particularmente perto. Coloquei a cabeça de volta na barraca apenas para pegar minhas botas e uma lanterna. Então eu fechei a barraca atrás de mim e comecei a seguir a música. Eu estava intensamente curioso e imaginei que, se mantivesse uma boa distância do som, ninguém jamais saberia que eu estava lá. Me esgueirei pela borda da clareira, mantendo-me nas sombras e com passos leves. Eu segui a música assustadora na escuridão, meus sentidos em overdrive, enquanto eu tentava rastreá-la. Eu não era o melhor lenhador, mas gosto de pensar que eu poderia lidar com isso. Depois de cerca de 10 minutos, parei, meu peito apertando em um momento de pânico cegante. Quem estava tocando a música provavelmente era perfeitamente amigável, mas da pequena chance de que eles percebessem que eu estava indefeso. Eu até poderia socá-los, mas isso não ajudaria se eles estivessem armados ou suportassem o golpe. Comecei a verificar o chão perto de mim e logo encontrei um galho grosso e resistente que parecia que poderia causar algum dano se necessário. Coloquei-o sob meu braço e avancei segurando-as. Levei mais 5 minutos, mas logo encontrei a fonte da música. Conforme me aproximava, desliguei minha lanterna e esperei para ver quem estava lá. Levei um momento para processar o que via. Eu esperava ver uma pessoa sentada em um acampamento tocando música, mas tudo que vi foi um cervo. A clareira onde ele estava cheia de luz do luar, e a lanterna era tão forte que desejei ter uma câmera comigo. Depois de 1 minuto, ele levantou a cabeça do arbusto de frutas que estava pastando, e foi quando eu vi que não era um cervo. Seu único chifre era longo e espiralado, quase como o de uma gazela, mas eu podia ver que cada ponta tinha um buraco. O chifre estava agindo como um panfleto, pois fazia um som musical sempre que a brisa soprava através deles. Eu o estudava fascinado, e foi quando percebi que não estávamos sozinhos. Na borda da clareira, vários animais tinham colocado suas cabeças para fora e estavam cautelosamente observando seus arredores. Todos foram atraídos pela criatura parecida com um cervo e pareciam tão interessados na música quanto eu. Cada vez que o vento soprava, o animal se aproximava um pouco mais, e logo eu pude ver que havia uma mistura estranha deles. Havia um casal de hienas listradas, uma cobra, cervos persas, coelhos e até uma vaca. Eu nem mesmo percebi que o Irã tinha o que quer que fosse o negócio dos cervos, muito menos hienas, então isso foi uma surpresa. Enquanto eu tentava identificar os outros animais, uma forte rajada de vento soprou e eles, antes silenciosos, ficaram agitados. Sobre os sons enfurecidos de sibilos, rosnados, berros e batidas, eu podia ouvir a música subir, mas agora ela tinha uma qualidade mais pesada e agressiva. Os animais passaram a lutar entre si e logo virou uma guerra. Morder, arranhar, chutar e pisoteando mataram quase todos, restando apenas 2 animais. A vaca e uma das hienas ficaram ofegantes enquanto se enfrentavam, estavam cobertas de cortes sangrentos e a vaca parecia estar faltando um olho enquanto a canção violenta diminuía. A vaca balançou a cabeça como se estivesse tentando tirar uma mosca de seu ouvido, e a hiena soltou um gemido assustado e confuso durante o massacre. A coisa com chifres ficou parada no mesmo lugar, e eu não acho que ela tenha se movido um músculo. Finalmente se afastou do arbusto, pisando cuidadosamente sobre as carcaças e a carnificina, até que ficou em frente aos animais restantes. Eles mantiveram suas posições e a hiena começou a rosnar. A criatura parecida com um cervo balançou a cabeça e um som agudo como um apito veio de seu chifre, assustando os animais que se afastaram rapidamente. Eu não tinha ideia do que acabara de presenciar. Aconteceu de forma tão brutal e rápida que foi difícil acompanhar qualquer um dos animais e tive que me forçar a continuar respirando de forma constante para não vomitar,
Nunca tinha visto tanta carnificina e não conseguia parar minhas mãos de tremer enquanto começava a recuar. A criatura delicadamente fez seu caminho para o centro da clareira e, para meu nojo, começou a se alimentar dos animais abatidos. Eu podia ouvir os ossos estalando molhadamente e foi quando meu estômago me traiu. Eu vomitei, e quando finalmente parei de ter ânsias, ele havia desaparecido. Eu podia sentir o cheiro de sangue e vísceras no ar, o que provocou outra onda de cólicas nauseantes no meu estômago. Voltei para minha tenda praticamente rastejando em alguns momentos e naquela noite mal consegui dormir. O pouco sono que tive foi preenchido com pesadelos e, sem hesitar, cortei minha viagem. Quando tive serviço de internet novamente, passei algum tempo tentando descobrir o que era a criatura e parece que era um Shadva. A maneira mais fácil de explicar era chamando-o de unicórnio carnívoro, e acreditava-se que eles tinham se extinguido centenas de anos atrás. O tipo de animais que eles gostam de comer responde aos sons de seu chifre, e é quando é tarde demais para a presa escapar. É uma criatura fascinante, mas espero nunca mais ver uma novamente. Ao longo de uma semana tive uma série de encontros estranhos. Tudo começou quando eu estava em um lote vago conversando com meu amigo. Ouvimos cães chorando e uivando. Fizemos algumas piadas sobre isso, mas então vimos um veado sair. E simplesmente não parecia certo. Parecia algo imitando um veado. As pernas dele não se moviam direito, parecia bêbado. O veado eventualmente decola e começamos a ouvir os cães uivando e soando angustiados. Eu estava completamente assustado. Sendo nativo, já ouvi muitas histórias assustadoras sobre skinwalkers, e quando comecei a dirigir, nós dois notamos um cheiro pútrido. Na noite seguinte, dirigindo pela cidade, senti o cheiro de novo. Carne podre descreve melhor o que sinto agora. Um veado que parece estranho como o que foi avistado na noite anterior, sai correndo e olha para o meu veículo antes de se esconder na escuridão. Após dirigirmos pelas ruas, ouvimos um homem gritar e saímos dali rapidamente. Voltamos para a casa dele e sentamos para relaxar no deck e teorizamos sobre o que acabou de acontecer e ouvimos um assobio baixo. Ao voltar para meu veículo, ouvi os cães uivando novamente. Um grande cachorro preto sai de uma casa e me encara antes de sair correndo. Dirigi para casa com a pior sensação de medo e inquietação. Trabalhei na noite seguinte como segurança e tinha uma pequena área para patrulhar, literalmente 2 trailers de equipamento. Eu tinha andado ao redor dos trailers uma vez e estava prestes a fazer isso mais uma vez, quando ouvi uma coruja muito perto. Continuei andando e encontrei uma grande pena entre esses trailers onde eu estava. Ela estava bem onde eu tinha apontado minha lanterna e não vi nada. Fui para casa e estava deitado na cama. Ouvi algo andando por aí, batendo na lateral da minha casa, e ouvi algo tentando abrir a janela do meu quarto. Estou tentando ser o mais racional possível, mas estou começando a ficar assustado. Poderia ser potencialmente um skinwalker? Então, minha esposa e eu fazemos muitas caminhadas e trilhas. Quanto mais remoto o lugar, melhor. Em 2015, minha esposa e eu estávamos na selva de Bitterroot, em Montana. Tínhamos saído por 2 semanas em uma rota de 100 milhas, encontrando trilhas que meio que conectamos juntas em alguns mapas topográficos para fazer um circuito. Nós só tínhamos visto uma outra pessoa, Tom. Nós o conhecemos no nosso 2º dia e no último dia dele. Ele nos disse que não tinha visto ou encontrado ninguém por lá, então, pelo que todos nós sabíamos, íamos ficar sozinhos por lá. Ele nos disse que a temporada de caça estava a semanas de distância, mas que poderia haver batedores por aí.
para sermos muito cuidadosos com nossa comida, onde comemos, e somos enviados porque é território de ursos, e ele tinha visto alguns e até um com filhotes. Ele também mencionou que tinha ouvido pumas à distância, mas que deveríamos ficar bem, contanto que estivéssemos juntos. Acampamos naquela noite e pela manhã agradecemos pela companhia, pelas informações e seguimos caminhos diferentes. Por 2 semanas, caminhamos, vimos algumas vistas legais, nadamos, vimos e ouvimos a vida selvagem e todas as coisas que você esperaria ver no interior. Não pensamos realmente no Tom novamente depois de alguns dias fora e não vimos mais ninguém. Aceitamos a ideia de estarmos sozinhos e relaxamos a vigilância. Quanto às outras pessoas, estávamos totalmente sozinhos lá fora. Estávamos nos nossos últimos dias lá fora, encerrando a viagem, voltando devagar para o início da trilha e apenas absorvendo tudo. Encontramos um bom local plano para a barraca, fizemos uma fogueira, cozinhamos o jantar e penduramos nossa bolsa de comida e voltamos para nossa barraca para a noite e tivemos uma boa noite de sono. Na manhã seguinte, como mochileiros fazem, desmontamos o acampamento o mais cedo possível, tomamos café da manhã e café. Mas antes de deixarmos o acampamento, eu realmente precisava fazer o número 2. Então eu me afasto do local da barraca para encontrar um lugar adequado. Andando por aí, encontro um lugar para cavar meu buraco de gato. Encontro algo amontoado que lembra um arbusto. Eu não esperava encontrar ninguém lá, já que só tínhamos visto uma outra pessoa no início e mais ninguém desde então. Eu não estava prestando atenção. Eu procurava um lugar para ir e não prestava atenção nas pessoas. Esses dois estão em um tipo de rap camuflado, cego, e eu não percebi que eles estavam lá. Eles não ouviram nem perceberam que eu me aproximei deles até o último maldito minuto. Quando eu estava quase em cima deles, tropecei em uma perna. Eles me assustaram pra caramba e eu assustei eles pra caramba. Quando eu bati na perna do cara, eu o assustei. Ele pulou e derrubou a persiana deles para a grande revelação. O cara que estava de joelhos tinha um pênis na mão, aparentemente fazendo sexo oral no outro cara que estava encostado na árvore. Ele está me olhando com uma expressão de "Que diabos? Quem é você?" E eu fui pego. Minha visão vai e volta do caçador pênis do caçador, e o cara em pé grita comigo. "O que você está fazendo, cara?" Eles se atrapalham tentando se levantar, o outro puxando as calças para cima enquanto ambos lutam contra a cegueira que está envolvida entre eles. Eu em descrença sobre o que acabou de acontecer. Apenas fiquei lá por o que pareceu uma eternidade. Eu tropecei nas minhas palavras para encontrar um pedido de desculpas e não consegui dizer nada. "Caras, desculpe, se divirtam", e voltei para o meu acampamento e quase corri. Eles mandaram eu parar, mas não parei. Foi a corrida de 200 jardas mais longa de todas. Voltei ao acampamento e minha esposa percebeu imediatamente que algo tinha acontecido. Ela perguntou o que estava acontecendo. Eu disse a ela para pegar suas coisas. Saímos apressados, sem falar nada. Após cerca de 1 hora correndo e andando, tivemos que parar. Ainda não tinha ido ao banheiro e precisava muito. Seguimos por uma trilha secundária para descansar, comer e contar a ela o ocorrido. Ela me disse que estava preocupada e que eu a tinha assustado. Ela estava sempre assustada, achando que eu tinha sido seguido por um urso ou puma e que ele nos perseguia. Falei para ela que não era nada disso. Só 2 caçadores se escondendo e assustando um ao outro. Falamos sobre isso e ela quis saber se eu achava que eles nos procuravam. Disse a ela que eles gritaram comigo, querendo saber o que eu estava fazendo. Será melhor voltar ao carro e ir embora? Não, vamos apenas esperar eles caso estejam na entrada da trilha esperando. Como disse, já estávamos fora há 2 semanas. Estávamos fazendo nosso caminho de volta e estamos a menos de um dia de caminhada do início da trilha neste ponto.
Então saíram depois de serem pegos, certo? Depois de um tempo conversando sobre isso, meio que apenas rimos e continuamos a caminhada até o riacho onde iríamos acampar na próxima noite. Acampamos fora da trilha em um belo afloramento sem incidentes. Na manhã seguinte, desmontamos o acampamento, fizemos nossa rotina matinal e caminhamos até o início da trilha. Assim, não pensamos mais nos dois caçadores. Ao chegar ao início da trilha, vimos duas senhoras que preparavam o café da manhã e agora limpam. Ao irmos para o estacionamento, elas começaram a conversar com as típicas perguntas sobre o interior. Quanto tempo ficamos lá fora? Quantas milhas fizemos? Vimos algum urso? O que comemos? Então entre! Mesmo assim, uma senhora ofereceu um pouco de comida que eles tinham sobrado. Enquanto a outra garota começa a gritar: Ei, marido, esses dois estavam subindo a mesma trilha que você e fulano estavam no outro dia. Eles ficaram fora por 2 semanas. Leve a eles essa comida e suco. O marido coloca a cabeça para fora do trailer para cumprimentar. E não é que era o caçador que estava contra a árvore. Seu sorriso sumiu e seu rosto empalideceu, mudando para a raiva ao ver quem o observava. Em seu corpo, o doador vira a maldita esquina do trailer para me ver parado ali. Sinto meu sangue sumir do corpo. O rosto desse cara passa de alegre para incredulidade e medo ao me ver. A esposa então perguntou se encontramos os maridos delas lá fora enquanto procuravam caça ontem. Enquanto eu tropeço nas minhas palavras, eles estão lançando olhares de mim para eles mesmos. Antes que eu fale, minha esposa responde: sim, adoraríamos comida de verdade. Não vimos ninguém. Vocês são os primeiros em 2 semanas. A esposa se vira para os caçadores e diz: vocês devem ter tido ótimos lugares para se esconder. Acho que os caçadores e eu tivemos um mini ataque cardíaco. Um dos caras apenas acena com a cabeça. Minha esposa e eu aceitamos graciosamente suas panquecas e salsichas. Posso ver ambos os caçadores conversando silenciosamente entre si, olhando para mim de vez em quando. Faço o meu melhor para evitar a situação pegando o carro enquanto minha esposa está agradecendo as esposas dos caçadores pela comida. Ambos os caçadores com armas de lado em seus quadris, eles se aproximam de mim com uma cerveja. Aquele que estava na árvore meio que empurrou em meu peito, perguntando se eu tinha visto algo lá fora. Meu coração parou de bater. Eu tropecei novamente nas minhas palavras. Exceto por alguns animais selvagens, nada digno de nota. Sim, nós também não vimos muita coisa. Mas estamos realmente surpresos que você não nos ouviu passar pelo seu acampamento ontem à noite. Tenha cuidado. Você nunca sabe o que pode acontecer na floresta. Após alguns segundos, o outro apenas sorri sarcasticamente e eles se viram para sair. Tenha uma boa viagem para casa. Eu não sabia o que ia acontecer, então me preparei para uma luta. Eu estava meio abalado quando estávamos saindo do início da trilha e minha esposa perguntou se eu estava bem. E se eles eram os caras que eu tinha visto, minha resposta foi sim. O que você acha, querida? E então perguntei o que eles me disseram. Falei para ela que achei que teria que lutar com eles, mas só me deram uma cerveja agressivamente para comprar meu silêncio. Eu não mencionei a ameaça passivo-agressiva que eles fizeram sobre passar pelo nosso acampamento. Acho que caçadores podem ser babacas às vezes. Por anos eu estive lendo sobre skinwalkers, e apenas recentemente eu tive uma experiência pessoal. Eu moro em um bairro suburbano que frequentemente tem gambás, animais selvagens e coisas do tipo. Eu nunca tive medo deles. Eu estava no meu quintal uma noite sendo melodramático e queimando algumas fotografias, o que me deixou incrivelmente triste e negativo. Durante esse tempo, senti uma presença intensa. Eu sentia como se estivesse sendo observado e ouvia ocasionalmente folhas sendo esmagadas. Fiquei assustado e entrei. Adormeci no sofá e pouco depois
ouvi um forte estrondo na porta dos fundos. Acordei meu colega de quarto e pedi que verificasse com sua arma. Quando olhamos para fora, vimos um gato sentado nos degraus, nos encarando, que estranhamente se parecia com o gato que vínhamos alimentando há anos. Exceto que estava tudo errado, suas marcas eram incrivelmente estranhas. Seus olhos eram semelhantes aos humanos, e nós dois sentimos calafrios imediatamente após vê-lo. Eu li que para replicar a aparência de um ser, o Skinwalker precisa matar esse ser. Mas depois eu vi nosso vira-lata usual com suas marcas habituais, e isso foi incrivelmente assustador. Isso aconteceu com minha mãe nos anos 80. Seus pais morreram quando ela era jovem, e sua tia, que cuidou dela enquanto ela crescia, morreu repentinamente de um tumor. As coisas não estavam indo bem, pois minha tia estava muito endividada, e minha mãe teve que vender praticamente tudo o que possuía para tentar pagar as dívidas, o que ela nem conseguiu fazer no final. Isso a deixou sem teto, e com o pouco dinheiro que tinha, comprou uma barraca e acabou acampando na floresta nos arredores de nossa cidade. Ela teve um começo difícil e isso não era o ideal. Mas ela encontrou um emprego como garçonete em um clube de strip local nas proximidades. Eles tinham chuveiros que ela podia usar e ela estava muito grata apenas por conseguir se limpar. Ela me contou que houve uma vez, por volta das 3 da manhã, enquanto ela estava terminando seu turno, que estava voltando para casa. Naquela noite, um cara estava tentando conversar com ela, mas tudo que minha mãe conseguia pensar era em conseguir esse dinheiro este mês, para que ela pudesse esperançosamente tentar encontrar algum lugar para alugar, pois viver em uma barraca não é apenas perigoso, mas extremamente horrível. Você não pode encaixar sua vida em uma pequena folha de plástico, como ela disse. Mesmo assim, ele a seguia até em casa. Ele continuava dizendo a ela que ela era linda e que queria levá-la para sair. Mas minha mãe não estava interessada e pediu a ele que, por favor, fosse embora e que ela estava esperando seu marido buscá-la perto da floresta. Ela sabia que não conseguiria voltar para o seu acampamento porque esse cara a encontraria. E não é como se ela tivesse alguma proteção ou segurança, então ela foi em uma direção diferente e continuou caminhando. O cara, provavelmente um pouco bêbado, ainda persistia e ela estava ficando muito agitada. Foi quando, do nada, ele começou a correr e minha mãe, por instinto, correu de volta para o acampamento dela. Ela correu o mais rápido que pôde e disse que perdeu o cara de vista. Quando ela entrou na tenda, ela desligou a lanterna e apenas ficou lá em silêncio. Ela nem mesmo queria entrar no saco de dormir porque não queria fazer barulho e estava consciente de cada som ao seu redor, à medida que permeava pela tenda enquanto ela ouvia em silêncio, ficando cada vez mais nervosa. Ela esperou até desmaiar de medo. Ela não sabe quando aconteceu, mas acordou de madrugada. Ainda estava escuro e ela ouvia passos suaves perto da tenda. Ela estava apavorada, convencida de que era o homem de antes. Ela tentou espreitar, mas sem qualquer luz seria impossível ver, já que este cara também não tinha uma lanterna. Como diabos, ele poderia ter encontrado a tenda dela, ela pensou. Talvez ele tenha ligado a lanterna antes dela se deitar ali, já se preparando para morrer, para aceitar quaisquer planos sombrios que esse doente tivesse. Ela nem mesmo tinha qualquer proteção, nenhuma faca, nenhuma arma, nada. Talvez a extremidade romba da lanterna pudesse causar algum dano, mas era leve, de plástico barato, e ela duvidava seriamente disso. Enquanto ela esperava em silêncio, os passos se afastaram, e ela permaneceu alerta, esperando que eles retornassem. Foi quando os primeiros sinais de luz do dia começaram a aparecer que ela teve coragem de sair de sua tenda e olhar ao redor. Ela não encontrou nada fora do lugar, mas quando estava se levantando para ir ao banheiro, viu um papel no chão que não estava lá quando ela chegou.
Era um panfleto de onde ela trabalhava, e rabiscada no verso estava uma mensagem ameaçadora: "Esteja aqui amanhã e eu te matarei." Não demorou muito para ela abandonar sua tenda e ela dormiu ao redor da casa de um de seus colegas de trabalho nas próximas noites. Isso acabou se transformando em 2 anos, pois eles acabaram se dando muito bem e ela finalmente conseguiu dinheiro suficiente para ter seu próprio lugar e conheceu meu pai, e essa é uma história para outra hora. Minha mãe não gosta de se ater ao que aconteceu, mas ela sabe muito bem que teve sorte, pois aquele cara conseguiu rastreá-la e ela estava indefesa. Ele poderia ter feito coisas horríveis enquanto ela dormia, quem sabe? Se ele tivesse conseguido o que queria, acho que eu não teria uma mãe ou estaria aqui para compartilhar a história dela. Quando eu era criança, por volta dos 6 ou 7 anos, meus pais sempre levavam meu irmão e eu para acampar. Houve uma vez em que acampamos no meio de uma floresta, onde você podia pagar para ter sua própria sessão na trilha. Meu pai escolheu uma que ficava no final da trilha para que não tivéssemos pessoas passando por nós de manhã para ir ao banheiro ou chuveiro. Na segunda noite lá, meu pai deixou a gente ficar acordado até 00:30, o que era incrível para crianças. Ele contava histórias assustadoras e nos divertíamos muito. Justo quando estamos prestes a ir para a cama, vemos uma figura pedalando em nossa direção. Eu imagino que seja um guarda florestal ou alguém assim para ver se estamos bem. Nada disso. Esse cara, completamente bêbado, desce da bicicleta e começa a caminhar em direção ao nosso local. Quando ele se aproxima, vejo um rifle em seus ombros. Ele inicia perguntando: "Por que vocês estão no meu lugar?" E toda essa estranheza sobre ele ficar aqui todas as noites. Meu pai pede educadamente que ele saia. Mas eu posso perceber que meu pai está começando a ficar tenso. Esse cara começa a descontar tudo no meu pai. Meu pai se levanta e o cara vai pegar o rifle nas costas dele. Assim que isso acontece, meu pai pega um tronco do fogo e joga no cara. Então meu pai o derruba e manda eu, minha mãe e meu irmão corrermos até os guardas do parque. Nós corremos e contamos aos guardas que já estão procurando pelo cara, e eles vão e ajudam meu pai. Meu pai foi interrogado e liberado na manhã seguinte. As mãos dele estavam bem machucadas, mas sem marcas de queimadura. Hoje de manhã, saí de casa cedo, para ser exato, às 4:45. Eu tinha um compromisso cedo e precisava dirigir cerca de 3 horas para chegar ao meu destino. Costumo pegar as estradas principais, mas desta vez escolhi as secundárias que passam por uma reserva indígena. Essa estrada me pouparia cerca de 45 minutos, e eu teria bastante tempo quando chegasse ao meu compromisso. Eu já ouvi histórias sobre andarilhos da pele e nunca pensei que veria um. Esta manhã tenho certeza que vi. Eu dirigi a 60 por hora numa estrada da reserva quando encontrei um rebanho de cavalos. Diminui a velocidade, pois um cavalo poderia cruzar meu caminho e causar um acidente. Não vi outro carro naquela estrada. Notei algo pelo canto do olho. Era algo sombrio e em movimento ao lado do meu carro. Virei para olhar e estava logo fora do meu campo de visão. E eu olhei no espelho. Foi quando eu vi o rosto dela. Parecia uma mulher velha. O rosto estava pintado de branco. Parecia horrível, assustador, maldoso e feio. Desviei o olhar, gritei e acelerei. Eu estava em pânico total, sem intenção de olhar para trás, e continuei dirigindo o mais rápido que pude. Eu estava uma bagunça. Eu queria chorar e parar, e tentar recuperar a compostura, mas eu não ousaria parar naquela estrada. Finalmente cheguei à estrada principal, e me senti aliviado por haver mais carros na estrada. Meu coração estava acelerado, e eu estava tendo um ataque de pânico. Nunca mais pegarei aquela estrada novamente. Não tenho ideia do que vi,
mas estou supondo que era um skinwalker. Morei em uma área um pouco instável de Memphis, Tennessee. Ficava bem na borda do que alguns chamariam de gueto. Mas também havia uma área próxima que era bastante isolada e desolada, pois eu morava nos arredores da cidade, perto da parte industrial, perto de Raleigh, para quem conhece. Eu tinha 8 anos quando isso aconteceu, e minha irmã era 5 anos mais velha. Às vezes passeávamos juntos. Dessa vez, fomos até o fundo do conjunto habitacional, mais longe do que nunca. Esta área era bastante suja e desolada para uma cidade tão grande. Apenas trilhos de trem e uma indústria próxima. Muita grama seca e amarelada surgindo em pontos no cascalho da ferrovia. Muita sujeira acumulada que jogaram ilegalmente nos trilhos. Havia uma matilha de cães vadios no meu bairro. Mas além disso, não se via realmente pessoas ou carros por lá. Pelo menos não tão longe daqui. Estávamos apenas caminhando pelos trilhos, conversando, jogando pedras, quando vi um movimento estranho logo além da linha de árvores desta pequena área arborizada, cerca de 40 pés à frente e um pouco à esquerda. Pedi à minha irmã que olhasse enquanto nos aproximávamos mais. Tínhamos chegado a cerca de 10 a 15 pés de distância da área florestal, quando percebemos que o movimento era, na verdade, uma mina no meio do nada, aparentemente escondida entre as árvores e as grossas vinhas mortas que adornavam a borda da área arborizada. Rosto pintado de preto, camisa listrada com calças pretas, ele tinha as expressões exageradas de um mímico também. Seus olhos arregalaram enquanto ele começava a se apresentar para nós. Ele estava meio que se envolvendo demais nisso. Talvez ele estivesse tentando nos atrair, talvez nos seduzir para a área arborizada onde ele estava, ou se escondia, por assim dizer. Honestamente, não posso te dizer muito sobre ele, pois nós corremos rapidamente. Eu me lembro, no entanto, que estava muito quente naquele dia e a maquiagem dele estava bem suja e nojenta, assim como as roupas dele. Eu sei que isso parece bastante inacreditável, mas eu te asseguro que aconteceu. Às vezes me pergunto quem foi o mímico. Tenho certeza de que ele não estava lá para sequestrar crianças, mas quem sabe o que teria acontecido se tivéssemos entrado naquele matagal e por que ele estava simplesmente louco? Acho que sua mente se foi, o que é muito mais assustador. Mais que qualquer estranho que já li. Eu passo semanas sozinho na floresta e costumava fazer acampamentos em grupo, cerca de 2 finais de semana por mês durante 10 anos. Eu nasci para acampar e amo isso. A maioria das minhas saídas são viagens para a Floresta Nacional de Ocala, na Flórida, e outros parques estaduais nacionais. A maioria dos acontecimentos estranhos são com outras pessoas e animais, e já me deparei com comícios neonazistas e encontros de clãs várias vezes. Múltiplas interações com o estranho caçador e seus cães de rastreamento. No entanto, o ano passado finalmente me fez perceber os perigos de estar sozinho. Eu estava indo para o meu local habitual em Ocala, um acampamento primitivo gratuito ao lado de um riacho secundário, e notei um ônibus do departamento de correções. O policial me parou e perguntou rapidamente o motivo da minha presença. Eu perguntei o que estava acontecendo, porque eu ia acampar na área. Ele disse que um corpo foi descoberto na estrada e estava ligado a um caso na área. E os prisioneiros estavam lá para procurar na área. O caso estava sendo construído para um homem local ligado ao assassinato. Eu deixei a cena e fui para casa em vez de acampar, pensando o tempo todo sobre o ano passado, quando eu estava sozinho na minha barraca e ouvi passos do lado de fora. Supondo que fosse um urso, eu puxei o lado da minha arma alto, apenas o suficiente para ser ouvido. Mas em vez de um ruído animal, era o sussurro abafado da risada de um homem. Acho que talvez tenha evitado fazer parte daquele caso.
O homem foi preso por algo e depois ligado a uma tonelada de assassinatos na área e ainda está cumprindo pena na prisão. Quando eu tinha 13 anos, meus pais e eu fizemos uma viagem ao Parque Nacional de Yellowstone. Enquanto caminhávamos por uma trilha, ouvimos um grande estrondo e um grito alto. "Cuidado!" Foram as palavras gritadas por alguém não visível na trilha à frente. Centenas de búfalos apareceram, atravessando as árvores em nossa direção. Executando nossa natural resposta de luta ou fuga a esse triste revés, corremos o mais rápido que pudemos pela floresta. Tropecei e gritei para minha mãe, que já estava lá para me ajudar. Meu pai gritou para nós seguirmos ele enquanto começava a correr morro acima do outro lado do caminho. 5 segundos depois, vimos a manada de búfalos passando por nós. Acontece que se você estiver sendo perseguido por uma manada de búfalos, você deve correr morro acima, porque a manada naturalmente irá morro abaixo. Fomos a uma lanchonete logo depois para almoçar e eu pedi um hambúrguer de búfalo e isso me deu uma sensação de vitória. Meu pai era um entusiasta ao ar livre nas montanhas rochosas do Colorado no fim dos anos 80. Ele fazia caminhadas de uma semana com seus amigos. Um verão, eles passaram alguns dias na Floresta Nacional de Pikes. Eles acamparam em uma ravina que consideravam segura. Naquela noite, meu pai abriu o zíper da barraca para urinar no escuro e do lado de fora estava um par de pés pálidos e descalços. Meu pai gritou e abriu o zíper da barraca. Os outros acordaram e perguntaram o que havia de errado. Meu pai disse que alguém estava descalço lá fora. Eles saíram e acenderam suas luzes por um tempo, gritando. Meu pai jurou que viu o que viu e descreveu os pés em detalhes. Eram pés velhos, manchados, um com caroço no tornozelo. Tony perguntou qual pé, esquerdo ou direito, e meu pai respondeu que era o direito. Tony falou que precisavam mudar o acampamento imediatamente. Pai perguntou por quê. Tony disse que eles não tinham tempo. Eles seguiram em frente, empacotaram e moveram para o topo da colina. Na manhã seguinte, acordaram e viram que uma enchente devastara o desfiladeiro à noite. Certamente teria matado eles. O avô de Tony havia morrido um mês antes, e uma das últimas coisas que ele disse a ele foi que sempre o observaria. Os pés que meu pai descreveu lembraram Tony dos próprios pés de seu avô. Meu pai é extremamente religioso, seja sobrenatural ou não. A paranoia de alguém salvou suas vidas naquela noite. Isso foi por volta das 13h35 da tarde. E estava claro como o dia, obviamente. E mora em Harriman, Utah. É conhecido por skinwalkers, especialmente o rancho Skinwalker, mas tenho certeza do que vi. Minha mãe e eu acabamos de voltar de me buscar na escola e também pegamos McDonald's no nosso caminho de volta. Minha casa tem essas janelas enormes que dão para a montanha porque basicamente moramos nela e só há mais algumas coisas atrás de nós. Mas eu estava apenas curtindo comer meu McDonald's e assistir à televisão quando vi uma figura grande e escura correndo na montanha. Essa coisa era mais alta que as árvores, que tinham cerca de 8 pés de altura, e corria mais rápido do que um humano pode através de árvores e ervas do tipo sálvia. A princípio não dei importância, porque presumi que deveria ser um alce ou algo assim. Então percebi que estava correndo em 2 pernas, e da última vez que verifiquei, alces ou veados não correm em 2 pernas. Comecei a entrar em pânico e até hoje ainda não sei o que era. Corri para pegar os binóculos do meu padrasto, mas já era tarde demais. Poderia ser um skinwalker? Eu moro no campo, em uma antiga casa de campo cercada por florestas e campos. Há uma estrada de terra com cerca de 8 milhas de comprimento que leva a uma pequena cidade chamada Bampton, em Oxfordshire.
Eram cerca de 11 da noite e eu saí com meu cachorro para passear, pois tinha trabalhado o dia todo e ainda não tinha feito isso. Então, de qualquer forma, estávamos descendo a estrada de terra quando meu cachorro congelou e não importava quantas vezes eu chamasse seu nome, ele me ignorava. De repente, eu me viro e vejo essa coisa parecida com um cervo me olhando, com o rosto meio morto, e tinha sangue e carne caindo de sua perna. Tinha um osso à mostra, e ele me encarou por o que parecia ser 8 minutos antes de pular nas patas traseiras, meio que como um cavalo faz, e então fugiu usando todas as 4 patas. Eu corri de volta para minha casa, e quando cheguei lá ouvi um grito arrepiante vindo da direção da floresta. Eu estava muito assustado. O que diabos foi aquilo? Anos atrás, um amigo e eu costumávamos acampar na floresta perto da minha casa. Tecnicamente, não deveríamos acampar lá, mas dificilmente alguém perceberia se fizéssemos. De qualquer forma, montamos o acampamento, tomamos algumas bebidas e, eventualmente, entramos na tenda por volta da 1, 2 da manhã. Meus amigos dormiram quase na hora, mas eu não conseguia me sentir confortável, porque havia uma pedra ou algo assim sob a tenda onde eu estava dormindo. É uma barraca para 2 pessoas, então o espaço era limitado. Após cerca de meia hora, vi uma luz fraca ao longe brilhando na tenda e se aproximando lentamente. Não sei por que não acordei meu amigo na hora. Quando a luz chegou a cerca de 5 metros da tenda, começou a circular 1 ou 2 vezes. Nesse ponto, eu estava fazendo o meu melhor para acalmar minha respiração e estava cutucando meu amigo para tentar acordá-lo. Após o que pareceu uma eternidade, meu amigo acordou e apontei para a luz. Saímos correndo da barraca gritando e acenando com o machado que tínhamos usado para coletar madeira para o fogo, momento em que a pessoa pareceu fugir, porque nunca mais encontramos qualquer vestígio dele. Depois, ligamos para meus pais e pedimos que eles viessem nos buscar e nos levassem para casa. Tenha em mente, tínhamos 17 a 18 anos na época. Cerca de uma semana depois, minha mãe descobriu através de uma de suas amigas que passeava com o cachorro que havia um homem em seus 20 e poucos anos, que rotineiramente invadia fazendas em nossa área e pegava peças de equipamentos agrícolas. Então só pude supor que ele estava procurando em nosso acampamento coisas para levar. Cerca de 4 a 5 meses depois, um homem sem teto foi preso por matar seu amigo em uma cidade próxima da minha. Aparentemente, ele costumava dormir dentro e ao redor das florestas onde estávamos acampando. A moral desta história é não acampar onde você não pertence. Procure um acampamento real onde as pessoas possam te proteger disso. É melhor pagar $20 por um lugar seguro para acampar do que arriscar qualquer confronto mais tarde. Meu namorado e eu fomos fazer mochilão nas montanhas. Eu já tinha acampado antes, mas só acampava de carro e não precisava carregar minha mochila por muito tempo, se é que precisava. Então, essa foi minha primeira vez realmente fazendo mochilão. Depois de nos perdermos tentando encontrar um estacionamento que o mapa jurava que estava lá, mas na verdade não estava, nós dirigimos ao redor da montanha e finalmente encontramos um estacionamento no topo. Tínhamos planejado descer a montanha, acampar e depois subir novamente no dia seguinte. Cerca de 1 hora depois, talvez às 6 da tarde, encontramos um cara sentado à margem da trilha, cozinhando em um fogão a gás barato. Ele pergunta se sabemos onde estamos e se podemos indicar a direção de um certo lugar na montanha e diz que estava estacionado lá. E ele continua falando sobre como tinha um amigo que o deixou lá e que iria buscá-lo no ponto A, e depois mudou a história para que ele estava estacionado no ponto B e disse que o amigo que o deixou foi fazer uma trilha em outro lugar e outro amigo que tinha o mapa voltou para o ponto C para esperar no carro. Finalmente, desejamos boa sorte a esse cara e continuamos pela trilha. A trilha está mal sinalizada e não corresponde ao mapa que encontramos online.
Não pegamos o mapa porque o escritório do parque estava fechado por amianto. Ficamos confusos ao chegar a uma trilha de cavalos sem marcações indicando se estamos no caminho certo. Decidimos seguir pela trilha e ver se conseguimos encontrar um lugar para acampar durante a noite e encontrar nosso caminho de volta pela manhã. Ambos os lados da trilha são cercados com arame farpado, impedindo-nos de acampar ali. Eventualmente, nos deparamos com uma enorme poça no meio da trilha e decidimos voltar e retornar a uma parte da trilha antes que ela se transforme em uma trilha para cavalos. Assim, acampamos lá à noite, pois estava escuro e estávamos cansados. Uns 20 pés atrás de nós estava o homem de antes. Ele conversou conosco novamente e durante a conversa descobrimos que ele tinha narcóticos pesados, incluindo fentanil e outro que não me lembro o nome. Nesse momento, há tantos sinais de alerta, histórias mudando, nos seguindo fentanil. Então, nós partimos e decidimos voltar para o carro e simplesmente dirigir para casa. Nós moramos a cerca de 4 horas de distância e estamos a cerca de 6 milhas do carro, então nós partimos pela trilha o mais rápido que pudemos. Fiquei severamente desidratado no caminho e estava lutando. Tínhamos bastante água, mas estava muito quente e estávamos praticamente correndo montanha acima. Comecei a alucinar, achando que vomitava sangue, mas era só Gatorade vermelho ou que havia sangue saindo dos meus sapatos. Suor. E pode ter havido ou não um urso por perto, mas isso também poderia ter sido uma alucinação. Levamos 2 horas para subir os 6 quilômetros da montanha. Chegamos ao estacionamento, então desisti. Decidi esperar em um banco enquanto meu namorado pegava o carro. O estacionamento era curvado, então ficamos fora de vista. Ele finalmente voltou para mim com o carro e me ajudou a entrar. Paramos em um posto de gasolina para descansar antes de voltar para casa. E quando estávamos saindo do estacionamento, vimos uma placa dizendo que os caroneiros podem ser condenados fugitivos. Perfeito. Lembro-me de quando era criança que costumava passar alguns fins de semana na casa dos meus avós. Eles moravam na reserva, não muito longe da vasta selva. Meu avô costumava ter esses 3 cachorros. Ele os chamava de seus protetores. Ele dizia que eram seu sistema de alarme e o avisariam se algo se aproximasse da casa. Ele me disse que algo visitava eles à noite. E os cachorros ficavam loucos, latiam e perseguiam algo ao redor da casa à noite. Meu avô pediu que eu cavasse grandes buracos para enterrar as casas dos cachorros subterrâneas. Meu avô disse que isso daria uma vantagem aos cachorros à noite. O que quer que viesse à noite não seria capaz de vê-los até que fosse tarde demais. Vários dias se passaram e estava quieto. Nada foi à casa à noite. Mas numa noite sem lua estava muito escuro e eu ouvi o primeiro cachorro ao norte latindo. Ele começou a fazer um som de rosnado e parecia que ele estava lutando contra algo. Eu ouvi os outros 2 cachorros correndo para ajudar o outro. Eu ouvi um grito e naquele momento meu avô já estava de pé e atirou com seu rifle para o ar. O que quer que tenha vindo naquela noite tinha ido embora, e o cachorro se acalmou na manhã seguinte. Encontramos sangue e alguns cabelos longos ao redor da casa do cachorro, e meu avô encontrou um dedo que ainda tinha um anel de turquesa no dedo. Ele acreditava que um cachorro tinha arrancado o dedo de um skinwalker. Depois que meus pais souberam da confusão, eu não pude ficar lá por muito mais tempo e tive que ir embora. Uma semana depois, os cães morreram. 2 deles morreram com a pele sendo arrancada de seus corpos e o outro foi decapitado. Meus avós tiveram que recorrer à ajuda de um curandeiro para manter o skinwalker afastado. Meu pai tem uma grande propriedade na zona rural da Austrália. Cerca de 10 anos atrás, ele teve um cavalo que morreu em um dos pastos bem ao lado
de arbustos densos que cercam um rio que atravessa sua propriedade. Ele arrastou o cavalo com um trator para debaixo de uma árvore e o cobriu com um monte de galhos, com a intenção de queimá-lo mais tarde. Ele esqueceu o cavalo, que acabou apodrecendo e agora é só um monte de ossos. Isso ocorreu há 10 anos e trata-se de um esqueleto de cavalo seco, coberto por gravetos, folhas e galhos. Você nem mesmo seria capaz de vê-lo. Quando 2 semanas atrás o pai foi verificar o curral e ele notou algo estranho. Algo, ou alguém, havia pegado o crânio do cavalo e muitos dos ossos maiores das pernas e os empilhado em uma pilha mais próxima do mato, quase 50 metros de onde originalmente estava. O que poderia ter sido? Ninguém esteve lá, pelo que ele sabe. Raposas não se interessariam por ossos velhos, e mesmo se interessassem, não conseguiriam arrastá-los e empilhá-los ordenadamente. É um mistério total. No ensino médio, meus amigos e eu costumávamos andar de barco no Lago Powell durante os verões e acampávamos em Lone Rock e saíamos à noite em Page, Arizona. Uma noite, um local nos levou ao The Trading Post na borda de uma reserva por lá. No caminho, nosso guia adolescente tentava nos assustar com algumas histórias nativas malucas, contando-nos sobre os antigos curandeiros e o cavaleiro solitário. Já tínhamos ouvido falar de alguns maus presságios, como um coiote cruzando seu caminho, mas nenhum de nós era muito supersticioso. Quando chegamos, nos encontramos ao redor de vários prédios abandonados, meio desmoronados, mas ainda com algumas paredes de pé. Era escuro às 2 da manhã, mas você podia ver alguns grafites e garrafas quebradas no chão. As estruturas não eram muito altas, mas sim construídas em buracos no chão. Fomos informados que um dos prédios era onde uma criança havia morrido após ser trancada quando seus pais saíram e nunca retornaram. Todos nós nos sentimos um pouco arrepiados, mas brincamos tentando assustar uns aos outros ou fingindo que ouvimos algo de dentro de um dos prédios escuros. A local que nos levou até lá estava brincando até que ela correu para um carro e gritou para nós entrarmos. Então nós fizemos. Nós saímos em disparada e uma vez que estamos de volta na estrada, estamos perguntando o que aconteceu, mas ela diz que não quer se meter em nenhum problema. E é azar falar sobre isso. Pensamos que ela está tentando nos envolver em alguma história assustadora, mas ela não está feliz e não está interessada em falar sobre isso. Uma vez que estamos de volta na cidade, estamos todos animados e provocando uns aos outros sobre o que aconteceu, vamos para o resort Wahweap para entrar sorrateiramente nas banheiras de hidromassagem e eu vou procurar um armário de empregada destrancado em um dos prédios para encontrar algumas toalhas e, enquanto atravesso o estacionamento, vejo o que me parece ser o husky de alguém, mas é maior, marrom e tem uma cabeça pequena. Ele estava apenas me observando. Está um pouco longe. Imaginei que o dono estivesse por perto, então não dei importância e voltei com as toalhas. Enquanto estamos relaxando na banheira de hidromassagem a 5 pés de distância, 2 corujas gigantes pousam na cerca do perímetro atrás de nós. Nada muito louco. Sou Swat o único que percebe, mas parece um pouco fora do comum e esses pássaros são grandes. No dia seguinte, encontramos um nativo no Taco Bell e contamos a ele sobre nossa aventura, e ele nos alerta sobre os skinwalkers. Ele nos diz que eles não gostam que seu território seja invadido e zombado. Ele nos alertou que rastreiam inimigos disfarçados de coiotes ou corujas. De qualquer forma, não faço mais viagens noturnas para a reserva. Dirigia pelo antigo bairro do meu amigo, atento ao local, conhecido por ser ponto de encontro paranormal e sobrenatural. Em uma dessas ocasiões, foi quando ele e eu estávamos caminhando pela rua dele. O sol estava se pondo
e a brisa da noite deslizava pelas árvores, enquanto uma paz pesada e sufocante surrealidade preenchia a atmosfera. Assim que um arrepio subiu pelas minhas costas, ele se virou para a beira da floresta e eu o segui logo depois. Como se fosse um sinal, o grito de um homem doloroso e cheio de agonia quebrou a serenidade assustadora da noite. Agora em alerta, já que esse tipo de coisa acontece de vez em quando, aceleramos o passo e caminhamos rapidamente, pois sua casa estava a apenas 10 minutos de onde estávamos, ou sabíamos que qualquer coisa poderia acontecer entre aqui e lá se não fôssemos cuidadosos. A cerca de 5 minutos de distância agora, outro grito ecoou das florestas, mas desta vez alterou-se em relação ao anterior, tornando-se cada vez mais animalístico à medida que se prolongava. Aceleramos o passo novamente, a luz do dia quase completamente desaparecida, e finalmente chegamos à varanda da frente dele e foi quando o ouvimos atrás de nós. Na linha de árvores ouvimos um guincho, uma terrível combinação de um grito de galo, um balido de cabra e um latido de cachorro. Depois, seja o que fosse, sibilou e veio rápido em nossa direção. As folhas nas árvores farfalhavam à medida que se aproximava cada vez mais, pulando dos galhos e entrando na vegetação dos arbustos e árvores menores. Veio em nossa direção de forma estrondosa e parou antes de sair da cobertura das árvores, respirando pesadamente e apontando seus dedos ossudos e garras para fora da vegetação e para nós, fazendo um movimento como se quisesse nos tentar a chegar mais perto. Depois disso, meu amigo destrancou a porta e a abriu. Nós dois tropeçamos para dentro e a fechamos com força atrás de nós. Assim que fizemos isso, seja lá o que era aquela coisa, bateu contra ela e tentou derrubá-la. Se não, no mínimo, nos assustando. Então, parecia que ele pulou da varanda dele e voltou para uma árvore, correndo de volta para a floresta. Mais tarde, naquela noite, ouvimos alguns arranhões ocasionais, bem como batidas nas janelas e outras partes da casa, mas não nos incomodamos em abrir as persianas por razões óbvias. Felizmente, tivemos o prazer de não ver como ele era, mas tivemos o azar de ouvir seu grito e ver seus dedos garrados, ossudos e finos. Essa é apenas uma das muitas experiências desconfortáveis, mas igualmente emocionantes que tivemos juntos. Ele e eu somos sensíveis a coisas assim, e como tal, pelo que determinamos, após tantos encontros com seres assustadores e impressionantes destemidos, somos vistos como algo curioso aos olhos deles que podemos atrapalhar ou ajudar. De qualquer forma, se você quer se divertir, certifique-se de visitar Holbrook, Carolina do Sul. Fica no condado de Dorchester, um bairro pequeno e tranquilo. Infelizmente, a maior parte foi destruída para o desenvolvimento habitacional, mas isso não impede exatamente que coisas estranhas aconteçam. Apenas fique em alerta e mantenha-se seguro. Eu sou nativo da tribo Kiowa. Se isso tem alguma relação com o ocorrido que estou prestes a descrever, eu não sei. Uso apenas descritivo. De qualquer forma, eu cresci em um conjunto habitacional, onde a maioria dos Kiowas da minha cidade natal vive, desde que o conjunto foi construído. Havia vários outros crianças da minha idade que também moravam lá. Consiste em 3 ruas conectadas por 2 ruas em cada lado. Minha avó mora em uma das esquinas do final da rua do meio. A rua que conecta todas as 3 ruas principais é delimitada por uma cerca de arame farpado de tamanho padrão, com propriedades de fazendeiros em ambos os lados. Há um poste de luz na esquina em frente à casa da minha avó. Uma noite, quando eu tinha uns 15 anos, eu estava embaixo daquele poste com 2 amigos, conversando, brincando e tal. De repente, vejo uma figura parecida com um animal sentada perto da cerca no canto, onde começa a outra rua principal. Há um poste de luz e há um poço. Mas a figura estava sentada em um local que estava obscurecido
pelas sombras causadas por um par de grandes árvores com galhos pendentes, está de costas para a cerca. Está muito parado e não faz nenhum som. Parece ser todo preto, senta-se nas patas traseiras como um canino, e eu posso ver claramente em seus olhos emitindo um brilho amarelo suave. Eu aponto para o meu amigo e pergunto: o que é aquilo? Eles se viram para olhar e todos nós encaramos, tentando entender o que é. Ele olha diretamente para nós por alguns segundos que parecem uma eternidade. Então, em um movimento fluido, se vira enquanto pula a cerca, que tem bons 5 pés de altura, desaparece na escuridão sem fazer nenhum som, embora houvesse apenas grama alta e folhas e galhos caídos do outro lado da cerca. Não preciso dizer que nós saímos correndo de lá e fomos para a casa da avó do meu amigo na rua, no extremo oposto de onde vimos a criatura. Minha família estava em Powwow, então ninguém estava na casa da minha avó e não havia como eu ficar lá sozinho depois disso. Contamos à avó do meu amigo o que vimos e ela nos disse que há muitas coisas misteriosas na escuridão na área de Oklahoma e que deveríamos apenas ficar felizes por não ser maligno. Acontecem muitas coisas estranhas lá. Cresci ouvindo ainda mais histórias de tias, tios e avós. Eu não acho que quero saber o que era. Eu amo espeleologia. Amo absolutamente. Entrei em um clube de espeleologia. Eles te enviam um pacote de informações uma vez por mês sobre tours em cavernas em destaque. Em um mês, enviaram um pacote com um tour selvagem de espeleologia de 7 a 8 horas. Já fiz tours selvagens em cavernas antes. Não são muito difíceis. Talvez um pouco de rapel ou escalada, mas nada que dure mais de 1 hora. Essa tinha uma escalada realmente perigosa. Se você se inclina muito para a direita, fica preso, escorrega muito e pode cair em um buraco. Ser resgatado em uma caverna profunda é basicamente impossível. Éramos 3 guias turísticos, eu e outra pessoa, mais ou menos no meio da caverna. Eles nos deixaram descansar em uma espécie de borda rasa que estava bem ao lado da maior queda na caverna. Os guias nos contaram que, com os grupos maiores, eles faziam a típica escuridão total e mandavam todos desligarem suas lanternas de cabeça e apenas olharem ao redor. Quando ele nos indicou para fazer o mesmo, nós fizemos, e depois de cerca de 30 segundos houve esse som. Honestamente, parecia passos, e então pedras caindo e finalmente um grito. Imediatamente o guia principal ligou sua lanterna de cabeça e nos olhou com um brilho de pânico. Acho que ele achou que alguém tinha caído ou pulado do penhasco. Ele perguntou aos outros 2 guias se tinham ouvido. Eles ouviram, mas não conseguiram explicar. Eles não se mexeram e continuávamos lá. Ele falou por rádio com a superfície e perguntou se faltava alguém dos passeios normais. Isso era cerca de 3 horas de distância do início do caminho do homem selvagem, e sem nossas lanternas de cabeça, era literalmente como encarar uma parede de escuridão. Não havia como um espeleólogo experiente ou inexperiente ter chegado tão longe. Os guias nos perguntaram se queríamos continuar com a experiência e entenderiam e nos reembolsariam se decidíssemos não continuar. Nós continuamos e, eventualmente, completamos o passeio. Todo o resto ocorreu perfeitamente normal, mas eu não sei o que poderia ter sido aquilo. Não eram pegadas de animal, e aquele grito era de arrepiar o sangue. Nos anos 80, eu era um acampante neste lugar nos Adirondacks, um parque estadual de 6 milhões de acres no norte de Nova York. Todos os acampamentos têm seus costumes. Não sei se isso aconteceu em outros lugares, mas quando eu estava perto da fogueira e a fumaça vinha no meu rosto, dizíamos: eu odeio coelhos brancos. E funcionava, né? A fumaça mudava de direção na hora. Não era a respiração ao falar as palavras que fazia a fumaça se mover.
Dizia-se ser um canto vodú. Nos anos 80, tudo era diferente. As coisas que fazíamos naquela época poderiam ter te expulsado do acampamento se você fosse pego. Hoje em dia, ou talvez resultasse em um processo. Em tempo de prisão, como quando meu conselheiro me trancou no quarto dele com 6 Budweisers grandes e disse que só sairia depois de terminar. Mas isso é outra história. O acampamento ficava de frente para um lago grande e intocado. Periodicamente havia caminhadas e passeios de canoa para ilhas do lago. Você podia escolher sua aventura. Então estávamos nessa caminhada de canoa para uma ilha grande, realmente grande, que não ficava muito longe do acampamento. Éramos todos preguiçosos, fumantes e maconheiros nessa caminhada. Meu tipo de pessoas. A ilha era tão grande que tinha uma trilha de corrida bastante ampla que contornava o perímetro da ilha, larga o suficiente para andar confortavelmente com um quadriciclo. Eles eram mais largos que eu naquela época. Eu mencionei que isso foi nos anos 80, certo? Na primeira noite, alguns acampantes festejavam com o conselheiro. Bebiam cervejas e alguém tinha cogumelos, mas não participei. Claro que estávamos sentados ao redor da fogueira. Quando a fumaça atingia alguém, diziam: "Eu odeio coelhos brancos." A fumaça se moveu. O próximo receptor falou e a fumaça se moveu de novo. As palavras eram ditas cada vez mais rápido, enquanto a fumaça passava rapidamente de pessoa para pessoa. No auge deste canto frenético, a fumaça estava começando a parecer quase um vórtice. Na manhã seguinte, abri nossa barraca para ver deitado no chão, abrangendo a largura da trilha de corrida, o maior coelho que já vi na minha vida até hoje. Estava morto. Tinha olhos vidrados e azuis e era branco. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje à noite, temos um vídeo muito especial, extra longo, apresentando os incríveis talentos de Raven Reeves. Quando terminar aqui, certifique-se de ir conferir o canal dela. O vídeo em questão que gostaríamos que você assistisse é todo sobre paralisia do sono e tenho certeza de que todos vocês vão gostar muito. Mas sem mais delongas, é hora de ficar confortável e deixar a escuridão tomar controle. Meu irmão e eu acampávamos fora de Wasp nas encostas dos Apalaches. Eu, ele e 2 cachorros estávamos sentados ao redor de uma fogueira às 2 da manhã. Uma pedra do tamanho de uma bola de basquete foi lançada do topo da rocha, que estava a cerca de 15 metros de altura, em um arco que caiu um pouco antes de nossa fogueira. Pensamos que talvez ela tivesse apenas rolado de um ponto mais alto e ganhado alguma velocidade. Mas então ouvimos um rosnado. Não como um leão da montanha ou urso, é bem mais profundo. Nossos cães, que eram cães de caça muito silenciosos, começaram a rosnar com as pernas entre os rabos. Nós entramos rapidamente na tenda e pegamos nossos rifles, porque algo que pode arremessar uma pedra obviamente se importa com balas. Outra vez, meu tio e eu estávamos caçando no sul do Alabama em um grande e velho pomar de pinheiros. Nós tropeçamos em cerca de 15 carcaças de cervos no topo das árvores. Atribuímos isso aos caçadores ilegais e seguimos nosso caminho. Uma vez que estávamos no posto de observação de cervos, ouvimos um grito como de uma mulher, mas era tão gutural que me fez arrepiar a pele, e foi a primeira vez na minha vida que vi medo nos olhos daquele homem. Ele olhou para mim no rosto e disse: "Dane-se isso", e começou a arrumar nossos equipamentos. Mais tarde, um de seus bons amigos, um nativo americano completo, explicou que era o som de um mendigo. Não sei se ele estava nos enganando ou não, mas nunca ouvi um som como aquele antes, e demorei alguns anos para voltar a entrar na floresta, antes ou depois do amanhecer novamente. Foi no final do meu primeiro ano de faculdade,
Então, meu amigo e eu passamos um fim de semana na cabana da minha família sozinhos para comemorar. O fim de semana foi bastante tranquilo. Os momentos mais emocionantes foram queimar uma pizza na churrasqueira e um esquilo tentando entrar enquanto eu usava o banheiro externo. Mas então tivemos que partir. Embora eu tenha ido para a cabana todos os verões desde que nasci, eu realmente não sabia como chegar e sair dela. Estávamos usando o sistema de posicionamento global do pai do meu amigo. Era antigo e provavelmente não era atualizado há tempos, o que deve explicar por que nos levou onde levou. A rota era desconhecida para mim, mas era um sistema de posicionamento global e eu confiava que nos levaria ao destino. Ele nos guiou por uma estrada lateral tortuosa que eu sabia estar errada. Mas continuei indo, pensando que talvez estivesse passando pelo bosque e que seria mais rápido. Foi quando ele me disse para virar à esquerda. Eu obedeci, mas estava extremamente confuso porque parecia uma estrada de terra. Reduzi a velocidade e conferi o sistema de posicionamento global quando meu amigo soltou um horrorizado "meu Deus". Eu olhei para cima e percebi que não estávamos na estrada de jeito nenhum. Estávamos na porta de alguém. Então eu vi as bonecas. Elas estavam desgastadas pelo tempo, cheias de sujeira e desbotadas pelo sol. As que eu notei foram os palhaços e as cabeças sem corpo. Havia tantas, eu não conseguia absorver todas elas. E cada boneca estava pendurada em uma árvore. Meu amigo e eu gritávamos nesse momento. Ela gritando comigo para me levantar e sair de lá. E eu gritando que diabos repetidamente. Voltamos em segurança para a estrada principal. Seguimos até o sistema de posicionamento global indicar outra rota, que nos levou para casa sem mais incidentes. Mesmo sem ver quem mora naquela casa em ruínas, foi uma das coisas mais aterrorizantes que já vivi. Nem parecia real enquanto estava acontecendo. Senti como se estivesse em um filme de terror sobre um serial killer com fetiche por bonecas. Às vezes me pergunto o que teria ocorrido se a pessoa que morava lá estivesse lá quando chegamos em sua casa, mas tento não deixar minha imaginação tomar conta de mim. Eu sinceramente espero que nunca encontremos essa pessoa. Essa história aconteceu na casa dos meus pais. Fica no meio do nada, num raio de 2 quilômetros sem outras casas na Floresta Negra. Minha mãe e meu pai saíram para uma pequena festa com meu tio. Com cerca de 8 anos, eu e minha irmã de 6 tivemos que ficar em casa. Nada demais. Ficávamos sozinhos em casa com frequência, já que meus pais saíam muito. Aos 8 anos, servi lanches e junto com minha irmã assistíamos televisão na cama dos meus pais no andar de cima. Adorávamos ver televisão juntos como outras crianças. Após 1 ou 2 horas, adormecemos e a televisão desligou sozinha. Avançando para o meio da noite, e alguém está gritando por ajuda do lado de fora da minha janela, que por acaso estava aberta. Acordei imediatamente, assustado como o inferno, e eu estava completamente acordado neste ponto, mas incerto se isso estava realmente acontecendo. 20 segundos depois, minha irmã perguntou se eu tinha ouvido e meu coração afundou. Era real. Disse a ela que sim, parecia a voz da nossa mãe. Ela confirmou, assustada como o inferno e deitada na cama dos meus pais com muito medo de se mover. Quando outro pedido de ajuda veio rápido como um raio, corri para a janela deixando a segurança da minha cama, gritei pela minha mãe, mas ninguém respondeu, e minha irmã me perguntou se minha mãe estava lá fora e o que ela estava fazendo lá. E então, novamente, alguém grita por ajuda. Grito o mais alto que posso e pergunto se minha mãe está lá fora, mas ninguém responde. Corro de volta para a cama dos meus pais, assustado, com medo, enquanto minha irmã e eu choramos muito. Os gritos continuam vindo, e eu digo à minha irmã para ficar na cama enquanto começo a correr escada abaixo,
para pegar o telefone e para ligar para meus pais. Eu me recomponho, corro escada abaixo, voando para pegar o telefone e volto para a cama. Meu coração está batendo fora do meu peito. Eu ligo para minha mãe sem resposta e meu pai também não atende. Ninguém atende o telefone. Não tive notícias deles desde que saíram. Os gritos persistem. Minha irmã e eu nunca tivemos a relação mais próxima, mas naquele momento estávamos presos juntos e estávamos protegendo um ao outro e a casa. Adormecemos abraçados, chorando. Pule para a manhã seguinte às 8 horas. Acordamos e não havia ninguém na cama. Ainda assustados, descemos as escadas procurando nossos pais, mas eles não estavam em casa. Disse à minha irmã para se deitar no sofá enquanto eu olhava pela janela e fui até a janela da cozinha para ver se havia um rastro de sangue ou algo assim, mas nada. Corri para minha irmã e nós esperamos no sofá por algum sinal dos meus pais e não dissemos nada. Às 9 da manhã eles abriram a porta, completamente exaustos, nos contando que houve um acidente de carro durante a noite, mais ou menos na mesma hora em que ouvimos os gritos de socorro. Eles não atenderam porque as baterias dos telefones acabaram. Minha irmã começou a contar a eles o que aconteceu e eu já sabia que eles não acreditariam em nós. Eu juro que isso aconteceu e é totalmente verdadeiro. Ainda hoje eles pensam que inventamos tudo. Espero que a pessoa que estava gritando por ajuda esteja bem. Eu fui para Moonville quando estava na faculdade em Nelsonville. Decidimos, por volta das 10 da noite, ir e procurar por este túnel. E chegamos por volta das 10h45. Sem saber do estacionamento e da ponte que levavam diretamente a ele, estacionamos a alguns quilômetros pela estrada em uma antiga linha de trem e caminho. Nosso amigo prometeu que sabia o caminho a partir dali e seguimos a trilha que simplesmente para em um declive muito íngreme de quase 90 graus. Todos nós descemos e então chegamos ao Raccoon Creek e atravessamos uma parte rasa. Andamos por aí por um tempo, mais ou menos até a meia-noite, tentando encontrar o túnel e qualquer coisa particularmente paranormal ou fora do comum. Quando de repente estamos em um tipo de cânion e tudo no meio dele são árvores mortas, pássaros, insetos, nada estava vivo. Cadáveres de animais cobriam o cânion, uma extremidade era um penhasco de cerca de 35 pés de profundidade. E eu não tenho certeza do que estava lá quando encontramos nosso caminho para fora do cânion. Era como se tivéssemos acabado de sair de um mundo diferente. Tudo estava vivo novamente e você podia ouvir os pássaros. Achávamos que ficamos só 30 minutos lá dentro. Então checamos nossos celulares, que serviam de lanterna e estavam quase sem bateria. Eram 3 da manhã. Sabendo que era a hora das bruxas, todos ficamos desesperados ao saber dos cultos e rituais de sacrifício na floresta. Perdidos, tentamos usar os mapas do celular, mas sem sinal não adiantou. Um a um, eles começaram a morrer, até restar a última bateria no último telefone. Encontramos a estrada de cascalho e conseguimos chegar aos veículos e sair dali rapidamente. Desde então, eu só voltei lá uma vez e foi durante o dia depois de descobrir sobre a ponte. Definitivamente uma das experiências mais assustadoras que tive lá e não voltei mais àquele lugar desde então. Sou muito próximo do filho de 7 anos do meu namorado e no sábado o levei a um dos parques locais para brincar de trenó. Há uma colina dedicada para trenós e muitas famílias a usam no inverno, que na verdade é uma ampla barragem que atravessa o parque perto do lago. Devo explicar que também há uma trilha para bicicletas e caminhada ao redor de todo o perímetro do parque, que na verdade contorna o topo da barragem e leva a uma calçada da estrada principal ou curva para baixo para continuar o caminho na parte inferior do outro lado da colina.
Chegamos lá exatamente entre as 3 da tarde. Nos divertimos muito à tarde, descendo de trenó e explorando o lago congelado. Foi um dia bastante movimentado no parque, mas por volta das 5h30 começa a escurecer, então a temperatura estava caindo e as pessoas começaram a ir para casa para jantar. Nada disso abalou meu pequeno, pois menos pessoas significavam mais espaço livre na colina para disputar um território melhor para descer de trenó. Enquanto brincávamos, notei um homem andando pela trilha no topo da colina. Mas não dei muita importância, porque ainda havia um grupo descendo de trenó. No entanto, continuei observando, porque achei um pouco estranho alguém caminhar sozinho no escuro, sem cachorro ou qualquer coisa, quando estava bastante frio. E também senti que provavelmente ele não era um funcionário do parque fazendo uma ronda de segurança, porque não era tarde o suficiente para eles estarem lá fora. E geralmente eles estão em veículos aquecidos. Foi estranho, mas ele só caminhou pela trilha de cabeça baixa, e quando passou, deixei que continuássemos descendo de trenó. Quando cheguei ao topo da colina, olhei para o fundo do outro lado e o vi caminhando pela trilha lá. Eu ignorei a estranha sensação, atribuindo-a à minha paranoia sobre serial killers e pessoas que sequestram outras pessoas e coisas do tipo. Eu realmente não percebi o outro grupo sair por causa de como estávamos envolvidos em nossas pequenas competições de corrida. Também não usei muito o meu telefone, porque não queria que o carvão drenasse a bateria mais rápido. Mas voltando ao lugar de onde eu estava quando liguei para o meu namorado, acho que vi o cara novamente por volta das 6h30. Eu estava no fundo, gritando provocações para o garoto de que ele não poderia superar a distância que eu tinha percorrido quando vi o homem caminhando novamente, bem na direção do filho do meu namorado. A altura, a cor do casaco e o comportamento desse cara eram todos iguais, mas além disso, eu não podia ter 100% de certeza de que era a mesma pessoa. Olhei para baixo e percebi o quão escuro estava, o quão longe estava meu carro no estacionamento e o quão sozinhos estávamos. As únicas pessoas próximas eram talvez 3 em cabanas de pesca no gelo, a meio quilômetro no lago. Eu gritei, apresse-se da maneira mais brincalhona que pude. O garoto desceu de trenó e o homem passou pelo mesmo trajeto. Nesse ponto eu estava muito inquieto e disse ao meu pequeno amigo que provavelmente era hora de ir. Ele insistiu, subo novamente para tentar superar a distância dele. Esse garoto estava esperando para sempre por este dia de trenó e estava se divertindo tanto, então eu rapidamente subi a colina e me preparei para descer de trenó. O cara estava agora à minha esquerda a uma boa distância e parecia que ele ia apenas caminhar pelo mesmo caminho. Desci de trenó mantendo a cabeça virada para ele. Ele estava quase na calçada principal quando de repente eu o vi virar a cabeça diagonalmente para baixo da colina em nossa direção. Rápido, ele estava indo direto para onde estávamos. Eu estava cagando de medo. Cheguei ao fim da colina, levantei e corri para o estacionamento à frente. O filho do meu namorado estava meio focado no fato de que eu não o deixei descer de trenó ou percorrer a distância total e meio focado em encontrar sua garrafa de água antes de irmos embora, que estava em algum lugar no chão na neve. Eu não queria assustá-lo, mas eu disse, deixe isso. Precisamos ir embora, apenas deixe isso. O cara estava se aproximando, descendo e com uma mão no bolso do casaco enquanto nós estávamos em plena retirada. Não parecia perigoso o suficiente para começar a correr. Meu carro estava no fundo do estacionamento e o chão bem escorregadio. Auto-chamada 911. Mas eu fiquei assustado o suficiente para sentir uma onda de adrenalina e empurrei o garoto, ainda reclamando sobre a garrafa, para trás de mim. Peguei meu telefone e liguei para meu namorado, que eu rezava para ter saído do trabalho, porque eu nem mesmo compreendi a hora até mais tarde, por volta das 6h45. Ele atendeu e eu disse alto, ei amigo, está no telefone. Sim, estamos saindo do parque, o que você quer para o jantar?
Eu estava com muito medo de que esse cara fosse sacar uma arma ou uma faca e tentar nos fazer ir para outro lugar. E eu sabia que uma ligação telefônica provavelmente não intimidaria alguém que realmente quer te machucar. Mas foi o que eu, assustada e agitada, decidi fazer. Continuei perguntando ao meu namorado que horas ele saía do trabalho, mesmo sabendo muito bem exatamente quando ele saía, e outras perguntas que poderiam indicar que algo estava acontecendo. Ele apenas respondia como se eu fosse uma idiota. E enquanto ele falava comigo, o cara passou muito perto de nós. Ele era alto e estava com um capuz, mas eu podia ver seu rosto e óculos. Havia tanto espaço livre ao nosso redor, e ele passou tão perto de mim que seu casaco quase me roçou e a névoa da minha respiração o tocou. Ele manteve as mãos no bolso o tempo todo. Eu tenho 24 anos e 1,55 m de altura e nem sequer tinha meu spray de pimenta comigo, porque minha bolsa estava no meu carro. Felizmente, ele apenas continuou andando, não olhou para trás. E desapareceu atrás de um caminhão no estacionamento. Muito baixinho, sussurrei para o meu namorado, que estava ficando irritado com as linhas aleatórias de conversa. Você pode ficar ao telefone comigo? Ele fez uma pausa por 1 minuto e perguntou: Você está com medo? O que está acontecendo? Eu rapidamente expliquei e puxei meu filho protestando até meu carro, onde eu o empurrei para dentro, empurrei os trenós para dentro e saí dali o mais rápido possível. Eu acho que há algo em seu cérebro que faz você querer acreditar que uma situação ruim não está acontecendo. Eu continuei tentando minimizar tudo enquanto estava acontecendo, provavelmente para evitar entrar em pânico. Agora eu só fico pensando em como foi assustador ele ter voltado depois que todos tinham ido embora, e aparentemente tomou a decisão de voltar e descer correndo a colina em direção a uma mulher e uma criança que estavam sozinhas em um parque escuro. Mesmo que ele não tivesse más intenções, tenho certeza de que ele poderia perceber que eu estava assustado pela maneira como reagia a tudo o que ele fez. Ele era um pervertido ou não tinha consciência do que fazia. De agora em diante, vamos para casa quando vemos as últimas pessoas indo embora e começa a escurecer. Quando eu era criança, minha família levou uma enorme barraca de acampamento pop-up pela Europa. Estávamos estacionados na Alemanha no final dos anos 70. Na época, era nossa férias de verão, e nós a passamos no vagão, puxando o trailer e acampando por diferentes países. Os acampamentos sempre tinham algo interessante acontecendo. Uma vez, quase fomos inundados por uma enchente repentina, tempestade de chuva ao longo do Vale do Loire. Outra vez, todos os nossos sapatos estavam cheios de lesmas, mas o assustador foi em algum lugar de volta na França. Estávamos acampando em alguns acampamentos que estavam em uma propriedade muito antiga. Bem no meio do acampamento, havia este chateau abandonado, muito antigo. Não era realmente tão grande. Você podia ver nas janelas, todo o papel de parede estava descascando das paredes. Alguns quartos que você podia ver tinham cortinas esfarrapadas e alguns móveis. As portas estavam trancadas com correntes e tinham uma placa de proibido entrar na frente em francês. Meu irmão, minha irmã e eu estávamos brincando ao redor do velho lugar ao anoitecer, espiando pelas janelas até sermos chamados de volta para a barraca para a noite. Devia haver cerca de 10 outros acampamentos com pessoas naquela noite. Mais tarde, perto da 1 da manhã, eu precisava muito urinar. Eu já era velho o suficiente para poder pegar minha lanterna e ir ao banheiro sozinho. Então, abri silenciosamente o zíper da barraca e saí com a lanterna. Precisei passar perto da casa assustadora. Eu contornei a casa o mais rápido possível. No meu caminho de volta, passei pela casa e outra pessoa estava caminhando na diagonal em relação a mim, e a lanterna dela refletiu nas janelas. Lancei um olhar para a luz e havia uma figura gigante na janela, logo atrás das cortinas que a luz iluminava. Era espesso,
Era escuro e tinha olhos brancos que piscaram para mim por um segundo. A lanterna da pessoa se moveu bem rápido e, em segundos, a figura desapareceu. Nunca voltei tão rápido para a tenda. Minha mãe disse que me ouviu chegando quando ouviu minhas sandálias batendo loucamente de volta para a tenda. Só falaria sobre isso de manhã, quando estivesse claro novamente. Deixe-me começar dizendo que eu sou uma das pessoas mais céticas que você já conheceu. Não sou religioso, não acredito em fantasmas ou alienígenas, embora acredite que possa haver vida lá fora, na vastidão do espaço, né, ou algo do tipo. Isso é a coisa mais estranha que já encontrei, e não tenho uma explicação lógica real, não envolveu drogas, álcool ou algo do tipo. Meus amigos e eu íamos acampar nas Montanhas Brancas de New Hampshire na maioria dos verões, no meio do ensino médio e alguns anos depois, até que a vida aconteceu e seguimos caminhos separados. Como um grupo de adolescentes desorganizados e jovens adultos, sempre demorávamos para nos preparar e só saíamos do sul de Massachusetts, onde morávamos, no fim da tarde ou à noite. Um ano chegamos lá por volta das 10 da noite e decidimos que, em vez de caminhar para a floresta, iríamos apenas acampar no estacionamento e caminhar pela manhã. Depois de um pouco de relaxamento e alguma comida, todos foram dormir, exceto eu e outro cara. Acabamos vagando por uma pequena ponte de madeira sobre um rio e era uma noite perfeitamente clara, cheia de estrelas e uma lua bastante brilhante, enquanto conversávamos por algumas horas sobre todo tipo de coisa. Filmes, jogos, vida e afins. Era provavelmente depois da meia-noite. Enquanto conversávamos, ambos sentimos um arrepio de que havia algo ali. E era sinistro. Olhando para a extremidade distante da ponte, havia essa enorme árvore morta sem folhas, apenas galhos agarrando-se silhuetados contra o céu. Nós dois estávamos tipo, cara, eu juro que essa árvore está nos assustando, mas isso é bobagem, certo? No início, tentamos descartar isso como bobagem, mas ambos continuamos nos sentindo cada vez mais inquietos até que finalmente eu disse, dane-se isso, eu sou um homem adulto. Eu não tenho medo de uma maldita árvore. Vou caminhar até lá. Chego a cerca de 2/3 do caminho e parece que algo alcançou e agarrou meu coração palpitante e eu fiquei gelado. Eu recuei e pensei, sim, estou com medo de uma árvore. Acho que se eu for, não volto. Nós recuamos da ponte e decidimos voltar para a cama nos sacos de dormir ao lado do carro na manhã seguinte. Após o café da manhã, decidimos fazer uma caminhada na trilha atravessando aquela ponte no meio do caminho. Meu amigo congela. Ah, cara, eu olho através da ponte. É uma clareira, não há árvores lá